Homem de Deus, me ajude. Eu estou viciado em comer areia o tempo todo. Quando eu como, eu me sinto bem, mas quando eu não como, eu me sinto super mal. Homem de Deus, é por isso que eu como areia. Por que você está cuspindo? Muito amargo. Antes de vir para cá, qual era o sabor? Muito doce. Mas e agora? Amargo, não sinto mais o gosto doce na minha boca. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Meu nome é Senhora Favor. E o homem ao meu lado é meu amado marido. O que me trouxe aqui na sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, foi o vício em comer tijolo. É uma mistura de terra, areia e cimento que, quando misturados, são usados para criar tijolo. Dezembro passado, não me lembro ao certo, vou dizer que entre os dias 20 e 22... Sei que é nesse período de dezembro, quando acordei um dia desses, meu vizinho chamou um pedreiro para produzir alguns tijolos para ele. Então, enquanto o homem estava misturando a areia e o cimento, eu passei por perto e senti o cheiro da mistura. Do jeito que eu estava, eu pensei que era algum tipo de brincadeira, porque cheirava mal. Tinha um cheiro de nizu. Nós chamamos na minha linguagem nizu. O meu povo sabe o que eu estou falando. Então, eu senti o cheiro de nizu. Então, esperei o homem terminar o trabalho e ir embora. Depois que ele foi, eu tive a ideia de ir lá, quebrar um pedacinho e colocar na minha boca. A sensação era ok. E meu corpo também tinha se acalmado, porque tinha alguma coisa me levando a fazer isso. E depois que fiz, meu corpo se acalmou. Então, no dia seguinte, eu fui lá de novo. Não vi ninguém lá trabalhando e eu fui pegar mais um pedaço. Antes de eu perceber, isso cresceu e continuou crescendo. Quando eu queria cortar um pedaço, tinha que ser um pedaço grande. Eu pensava que se eu pegasse, eu me sentiria melhor. Então, quando você pegou e provou, qual era o sabor? Era como mel, igualzinho a mel. Era doce e mesmo eu sentia na minha boca que tinha pequenas pedrinhas. Eu gostava ainda mais. Era muito doce. Então, daquele dia em diante, o homem começou a desconfiar de mim, porque ele via que o tijolo que ele fez não estava do jeito que ele deixou. Depois disso, eu parei de ir naquele lugar, nunca mais fui lá. Um dia eu estava na minha casa com os meus filhos, alguma coisa me disse, tem tijolo solto ali, no corredor. Vai lá pegar um pouco para comer. Eu fui lá e tinha um pequeno buraco na parede, e quando eu mexi ali, um pedaço de tijolo caiu. Eu peguei e coloquei na minha boca. E foi assim que comecei a quebrar mais a parede, e o buraco que era pequeno ficou enorme. Eu pensei, quando meu marido voltar e ver esse buraco, vai me fazer um monte de perguntas. Então eu saí de lá e não voltei para lá. Quando meu marido voltou e viu, me perguntou, o que aconteceu aqui? Eu respondi que não sabia o que havia acontecido para o buraco ficar assim. Meu marido não é o tipo de pessoa que fala. Ele não fala muito, mas saiu e foi comprar cimento e areia e disse que chamaria um pedreiro. Eu comecei a pensar no que faria e pensei, vou mexer no outro lado da porta. Essa porta, depois que você passa por ela, tem uma fresta que você não vê se não prestar atenção. Então eu comecei a usar uma faca e cavei, aproveitando que ele não viu ainda o tamanho do segundo buraco. Eu fui cavando e enquanto eu cavava, o chão ficava cheio de pó de tijolo. Então eu me abaixei e juntei todo o pó que eu pude e pensava, eu vou comer tudo isso, é muito doce.
Quando meus filhos me viam fazendo isso, eu respondia: vão para fora, porque estão xeretando. Vão brincar lá fora. E eles iam, mas quando voltavam, eu até batia neles. Eles sabiam que o que eu estava fazendo era errado, mas eu também disse que não deveriam fazer o que eu estava fazendo. Eu repetia isso para eles depois. Enquanto eu fazia isso, o buraco ficou enorme. Um buraco bem grande. Eu usei uma faca para cavar. Até que uma amiga minha, que costumava vir na sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, a mamãe Débora, amo demais ela. Então, ela me disse tudo sobre essa igreja. E eu disse: está certo. Um dia eu estava tão cheia que comecei a sentir tontura. Se eu saía para algum lugar, eu desmaiava 2 vezes no caminho. Teve uma mulher, uma segunda amiga minha, que apareceu para me ajudar. Tudo isso aconteceu sem o meu marido saber, porque eu não falei para ele. Uma mulher me salvou na segunda vez que desmaiei. Eu poderia ter morrido naquele segundo desmaio. Algumas vezes eu sentia dores no estômago. Meu estômago estava com tanta dor que eu sentia uma sensação dele sugar meu sangue. A dor era tanta que eu queria morrer, mas eu falava não. Então eu tomei a decisão de falar com a minha amiga Débora, na esperança dela ter alguma coisa a dizer que me ajudaria. Ela disse que eu deveria vir a Scone e que me levaria, que eu tinha que dar um ponto final nisso, parar de comer tijolo. Ela disse isso tudo e me deixou muito feliz naquele dia. E naquela noite eu dormi na casa dela com os meus filhos. Depois que oramos, o marido dela fez uma ministração com a nova água da unção no meu rosto. Quando eu dormi, em sonho, eu vi o homem de Deus me chamando. E quando eu fui até ele, ele orou por mim e eu caí. Depois que a oração acabou, eu acordei na manhã seguinte me sentindo muito leve. Então, no domingo seguinte, me trouxeram para cá. Eu tive o privilégio de poder entrar na fila da oração. Então, quando um dos ministradores, um dos homens... Sim. Quando eles estavam se aproximando e chegou a minha vez, minhas pernas estavam vibrando. E eu não entendia o que estava acontecendo. Elas estavam vibrando e minhas mãos tremendo, até que ele tocou em mim e eu caí. Depois que ele me tocou e quando eu levantei, eu já estava bem. Depois disso, me deram terra para comer, mas o sabor era muito amargo, muito amargo. Eu ficava pensando, como eu conseguia comer isso, porque era muito amargo, muito amargo. Desde então, eu estou bem, muito bem. Sem mais pesadelos, e antes as pessoas me odiavam sem motivos. Não tenho mais pesadelos, mais nada. Eu me sinto leve. E depois da minha libertação, eu defequei por 4 dias. Quer dizer que você esteve expelindo toda a terra acumulada em seu estômago? Sim. 4 longos dias, e nem dormia direito. Eu ia para o banheiro pensando que seria rápido, mas não. Por 4 dias foi assim, não sinto mais nada de errado. E desde então estou bem. Vamos aplaudir a Jesus. Senhora, com essa libertação maravilhosa que o Senhor Todo-Poderoso fez para você, qual mensagem você deixa para o povo? Especialmente para aqueles que estão passando por aquilo de que Deus te resgatou. Somente creia em Deus, confie em Deus. Todos nós somos pecadores. Não existe ninguém que não tenha pecado. Não deixe que seu pecado te faça questionar se Deus vai te perdoar ou não, ou se Ele vai responder suas orações. Corra para Deus e venha para a sinagoga, a Igreja de Todas as Nações. E não se deixe influenciar pela opinião dos outros. Venha e testemunhe com seus próprios olhos, antes de formar sua opinião. Uau, vamos aplaudir a Jesus. Meu nome é Christopher Usobasi e ao meu lado está a minha amada esposa Favor Usobasi. Eu agradeço a Deus por um dia como esse ter acontecido na minha vida e na vida da minha família. Desde quando nós casamos, juntamos nossas coisas, vivemos juntos até precisar sair para trabalhar. E algumas vezes tenho que levar o trabalho para casa. Tudo isso que aconteceu e que tem acontecido, eu não sabia nada até vir na sinagoga. Eu dou glória a Deus por tornar possível sermos a família mais feliz da Terra. Vamos aplaudir a Jesus! Nas últimas 2 ou 3 semanas, ela me ligou e disse que não estava bem.
conversamos de manhã e de tarde. Mas à noite, depois das 5, ela disse que o corpo dela estava estranho. Ela sentia que ia desmaiar. Eu estava confuso quanto ao que estava acontecendo e falei que iria pedir uma licença no trabalho para voltar mais cedo. E ela disse para eu não fazer isso. Então liguei para a mamãe Débora. Falei para ela, por favor, ir ver minha esposa. Ela respondeu que minha esposa não estava se sentindo bem. E eu implorei para ela ajudar a minha esposa, porque era a única pessoa que eu poderia pedir ajuda naquele momento. Assim ela o fez. Ajudou a minha esposa e disse que eu não deveria me preocupar, porque ela tinha melhorado e já estava tudo bem. Desde então, eu comecei a pensar, ninguém fica doente de uma hora para outra, achando que vai desmaiar. E eu me perguntava, o que está acontecendo? Dias antes de tudo isso, nós brigávamos toda vez que eu ligava para ela, por coisas pequenas, ou pela forma que eu falava com ela. Desde a libertação dela, toda vez que eu ligo para ela do trabalho, é uma pessoa diferente que eu converso. Eu sempre fui teimoso nas nossas brigas. Ficava perguntando por que isso, por que aquilo. Mas vejo que a reação dela está diferente. A reação está diferente. Eu então só fico quieto e digo, Deus, toda a glória é sua. Vamos aplaudir a Jesus. Uau! Com tudo que Deus, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, fez na vida da sua esposa e na sua família, qual conselho você gostaria de dar ao povo? Povo de Deus, eu oro para que, quando você notar um problema, não espere algo de ruim acontecer com você. Assim que vir o sinal de algum problema, por favor, corra para a sinagoga e igreja de todas as nações. É o único lugar que temos como refúgio, em nome de Jesus.